Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Alinha aqui e hoje a gente vai falar sobre Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa o seu joinha nesse vídeo. Homem-Formiga e a Vespa Quantumania é o terceiro filme solo do Homem-Formiga e nesse filme a gente vai ter uma aventura com a família inteira. Realmente, Homem-Formiga é um filme de família, mas será que ele é mais do que isso? No vídeo de hoje a gente vai falar com spoilers sobre Quantumania, então se você ainda não assistiu ao filme e não quer levar nenhum spoiler, pausa esse vídeo por aqui, vai lá assistir o filme e volta pra gente poder conversar. A gente também vai falar com spoilers sobre as duas cenas pós-crédito que tem no filme. Vamos conversar um pouquinho sobre o que elas significam, o que elas dizem sobre o futuro do MCU, principalmente porque as duas cenas são muito boas, então tem várias coisas pra gente falar sobre elas. Aqui no canal a gente já tem um vídeo falando sem spoilers sobre o filme, então se você quer assistir um vídeo, não quer tomar nenhum spoiler, vai lá assistir o vídeo sem spoilers e aí depois você volta e assiste esse vídeo aqui com spoilers. Pois muito que bem, a essa altura vocês já sabem que eu faço parte da parcela da população que não gostou tanto assim de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Eu já tinha falado isso pra vocês no meu vídeo sem spoilers, eu não sou a maior fã do Homem-Formiga, não acho que os filmes dele são ruins, mas também não são filmes que entram ali no meu top melhores filmes da Marvel, né, melhores filmes do MCU. Realmente, eu gosto muito do Homem-Formiga como um personagem que normalmente interage bem com outros personagens, mas quando a gente vai assistir uma história só dele, pra mim falta alguma coisa pra realmente me conectar com esse personagem. Mas de novo, isso é uma escolha e uma opinião completamente pessoal, eu sei que tem gente que ama Homem-Formiga, que ama as histórias, que ama os filmes, então assim, eu acho que aí vai muito de uma preferência mesmo, então não tem muito o que dizer em relação a isso. Mas eu acho que se você é muito fã do Homem-Formiga e você gostou muito dos dois primeiros filmes, você provavelmente vai gostar desse filme, né, desse terceiro filme, porque eu acho que não tem nada virtualmente errado com ele. Ele é e continua sendo um filme do Homem-Formiga. Eu acho que em momento nenhum ele se propõe a ser algo diferente, apesar dele ter um papel muito importante, que eu já comentei com vocês, que é a introdução de um personagem muito, muito importante pro futuro da Marvel, que é o Kang. O Kang, que é interpretado pelo Jonathan Majors, a gente já tinha visto ele lá na primeira temporada de Loki, sobre a relação dele com o multiverso, sobre algumas das motivações daquele Kang que a gente conhece em Loki, e aqui a gente vai conhecer uma nova variante do Kang, que é o Conquistador, que é um Kang bem sangue nos olhos, todos eles são, né, mas esse aqui se demonstra muito sangue nos olhos, né, pronto pra dizimar universos inteiros, porque o que ele quer realmente é ganhar, é ter poder, é ser um cara super poderoso, enfim, é ter ali o controle, né? Então o Kang, ele tem, né, todas essas motivações, e a gente vai conhecer um pouco mais da história dele, especificamente desse Kang, mas eu acho que isso também vai ajudar a gente a entender mais quem é esse personagem. Eu comentei bastante isso no meu vídeo sem spoilers, mas eu acho que pra mim essa foi uma sacada muito boa da Marvel nesse momento, porque por mais que a fase 4 tenha sido permeada por filmes que foram muito soltos, né, dentro de um contexto geral da história, né, então a gente teve filmes que, obviamente, tiveram conexões com o que vem por aí, né, que contaram histórias essenciais, né, foram construindo ali uma base, mas foi tudo muito pontual até então, né, foram coisas muito, a gente tem que introduzir esse personagem, a gente tem que mostrar um pouco, né, desse universo, pra daqui a pouco isso fazer mais sentido lá pra frente, então eu sinto que os detalhes, assim, e conexões, eles foram bem mais espaçados, né, nessa fase 4, e agora que a gente vai entrar na fase 5, eu acho que é legal a gente ter uma conexão um pouco maior e a gente vê um pouco mais dessa conexão. E obviamente o Kang é uma figura essencial pra isso, porque ele é o grande vilão, aparentemente, dessa nova fase da Marvel, né, após a Guerra Infinita e, enfim, a Saga do Infinito de uma forma geral. Só que diferente do que a gente tinha lá na época da Saga do Infinito, onde a gente tinha o Thanos, que era um vilão muito poderoso, mas que ele ficou escondido nas entrelinhas por muito tempo, né, então, por muito tempo a gente assistia filmes da Marvel e a gente pensava assim, então tem aqui esse detalhe sobre o Thanos, alguém menciona, né, um titã que tá dizimando, enfim, universos por aí, né, mundos por aí e tudo mais. Informações eram jogadas sobre ele, mas a gente nunca tinha um filme ou, enfim, um momento onde a gente realmente sentasse e conhecesse a história dele antes de tudo, né, isso foi acontecer eventualmente, mas um pouco mais pra frente. Então eu acho legal que eles puxaram essa introdução em relação ao Kang bem mais pra frente aqui dentro dessa nova
saga, né, dessa saga do multiverso. É claro que várias coisas já aconteceram na saga do multiverso, não só o Homem-Aranha, não só o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, não só o próprio Loki, mas algumas coisas separadas já aconteceram. Mas eu acho que é interessante a gente entrar de cabeça nessa saga nova, sabendo quem é esse vilão e tendo a oportunidade de ver ele em ação antes de muitas das coisas acontecerem. Então o que vai acontecer agora é que a gente já sabe, né, como o próprio Kang avisa o Scott nesse filme, tem uma coisa terrível vindo, né, várias ameaças vindo, e aí quando o Scott e a Cassie perguntam o que exatamente, e ele fala, muitos de mim. Então agora a gente com certeza vai entrar de cabeça num mundo onde as variantes do Kang vão começar a aparecer por aí em várias situações diferentes e trazendo várias ameaças diferentes, só que a gente já sabe quem ele é, a gente já entende mais da ameaça dele, então a gente pode de fato ficar com medo, e esse medo ser embasado, né? Era diferente do Thanos, que a gente ficava, tá, ele é muito foda, mas por que a gente deveria ficar com medo dele, né? Qual que é a grande ameaça dele? Então, particularmente, esse é o meu lado favorito desse novo filme do Homem-Formiga. Eu acho que, obviamente, isso é um reflexo direto do fato de que eu não ligo muito pros filmes solo do Homem-Formiga de uma forma geral. Gosto, porém, né, não conversa tanto assim comigo. E também com o fato de que o Jonathan Majors, ele foi uma escolha perfeita pra interpretar o Kang, né? A gente já tinha visto um pouco dele, mas é muito legal ver um novo take dele com esse personagem, e ele tá muito bem nesse filme. As cenas dele são maravilhosas. Eu acho que ele tem esse jeito cruel e ao mesmo tempo frio e calculista, que é muito legal e que eu acho que ele entrega demais em várias cenas. Então é uma das minhas partes favoritas, desde o momento onde a gente descobre que ele foi exilado, né? Então esse é o Kang exilado, ele foi exilado pelos outros Kang a ficar ali, porque ele tava se mostrando uma ameaça muito grande para os planos, né, dos outros Kang. E aí a gente vai ouvir da história dele, né, que ele fala que ele começava a ver todos mexendo ali, brincando com o multiverso, e ele já tinha visto o final, ele já sabia como acabava. Então ele precisava impedir isso de alguma forma, né? E aí ele foi exilado pelos outros Kang, porque a forma que ele encontrou de fazer isso era dizimar universos aleatoriamente. Então, realmente, assim, não é uma pessoa com intenções muito boas, né, de uma forma geral, mas nenhum deles é. Mas a grande questão é que eu acho que todos eles vão lutar, né, de alguma forma pelo poder, por ser o maioral, por ser o maior Kang, por ser a maior variante, com o maior impacto. Então, com certeza, se livrar de alguém que era tão poderoso quanto esse Kang, o Conquistador, foi um golpe muito importante dos outros Kang, e que, obviamente, vai ter reflexos no que a gente vai ver no futuro, mas, particularmente, foi a minha parte favorita do filme. Com tudo isso do Kang acontecendo, a gente descobre, então, que a Janet já conhecia ele, que a Janet quase foi responsável a ajudar ele a escapar ali de dentro do reino quântico, né? Então ela, obviamente, não sabia quem ele era, ela achava que ele era um cientista que se perdeu ali, porque essa foi a história que ele contou pra ela. E aí depois, quando ela tá ajudando ele a arrumar a nave dele, ela descobre que, na verdade, ele tem intenções bem cruéis, né? Pra quando ele escapasse dali, pra vingança que ele ia aplicar nas pessoas que prenderam ele ali. Mas a gente também descobre que a história da Janet dentro do reino quântico é muito maior do que o que a gente imaginava, porque afinal de contas, depois que ela quase ajuda o Kang a escapar, ela se volta completamente contra ele e ela começa a fazer parte da resistência, né, e dos rebeldes que vão tentar lutar e bater de frente com o Kang durante os 30 anos que ela fica ali no reino quântico. E aí ela consegue escapar, só que ela volta, né, pro reino quântico, e aí tem vários assuntos inacabados que ela deixou pra trás, e que isso vai trazer muitos dos dramas e muitas das questões que vão acontecer. Particularmente pra mim, eu acho que o que não funciona nesse filme é toda a conexão dessas duas histórias, né? Então, enquanto aqui a gente tem uma história, sim, tem o seu quê de drama, mas ao mesmo tempo é muito pautada no humor típico, né, do Homem-Formiga, e que não necessariamente é uma coisa ruim, mas eu acho que é um detalhe bem importante, né? Então, é uma coisa que se destaca bastante. E acontece, né? Durante o filme a gente vai ver vários momentos onde a gente tem esse humor bem típico dos filmes do Homem-Formiga, além da gente ter essa relação toda de família, além da gente ter a conexão entre eles, todos os dramas familiares. Então a gente tem esse quê de Homem-Formiga, o que é importante, eu acho, porque mantém ali um pouco da identidade do filme, mas ao mesmo tempo eu não sinto que isso conversa tão diretamente com a magnitude da história do Kang que eles queriam contar. Eu acho que a história do Kang, desde o momento em que ele é mencionado pela primeira vez, ela é muito em volta de um
peso dramático muito grande, de uma grande ameaça, né, de uma coisa que a gente não entende o poder dele, e eu sinto que ele é colocado de uma forma tão grande aí em cima desse pedestal, que na hora que a gente vai ter a batalha final, ela não se conecta, né? Eu sinto que o ritmo e o estilo das coisas não se conecta, né? E pra mim isso me tirou muito do filme. Então tinham vários momentos onde eu sentia que faltava uma ligação maior ali, né? Faltava uma liga entre certas cenas e certas sequências, porque eles pulavam muito rápido de um lado pro outro, então a gente tava num momento muito dramático e aí a gente pulava imediatamente pra um momento muito bobo, né? Com uma mensagem, uma piada muito boba e que faria sentido se esse fosse o clima do filme, mas meio que não tava sendo, mas ao mesmo tempo tava sendo. Pra mim, eles não conseguiram encontrar um equilíbrio muito bom entre esses dois lados desse filme que eles precisavam contar. E eu acho que se eles queriam contar a história do Kang do jeito que eles queriam contar, né, que foi essa história que apareceu aqui, eles poderiam ter abaixado um pouco o tom das piadas e o estilo e abraçado mais esse lado dramático. Então, na minha opinião, eu acho que faltou coragem pra abrir mão de uma coisa que é tão importante, né, e faz parte ali da personalidade, do estilo dos filmes do Homem-Formiga. Falta essa coragem de falar, beleza, a gente já contou duas histórias que eram muito embasadas nessa parte comédia e que tinham, óbvio, seus momentos de drama, né, coisas mais sérias acontecendo. Isso não é que nunca teve isso, sempre teve, desde o primeiro filme, o segundo filme também. Então a questão não é que não teve, mas a questão é que tudo era muito mais mesclado. E aqui eu sinto que a gente chegou em dois opostos muito distantes e eles não conseguiram encontrar um meio do caminho pra fazer essas duas coisas funcionarem lado a lado. Então quando a gente chega na batalha final, o Kang, ele é essa ameaça gigantesca, né, ele é muito poderoso, ele é muito foda. E aí eu sinto que a forma com que ele é derrotado é muito rápida, boba pra toda essa ameaça que eles passam o filme inteiro construindo, né? Eu acho que em quase metade do filme eles sequer falaram o nome dele direito, né? Eles nem introduziram o personagem, que é exatamente pra criar essa aura de mistério e de medo, né, em volta dele. Lá no final, quando a gente tem essa resolução, é quase como se toda essa ameaça que foi criada em volta dele, toda essa aura ameaçadora, ela na verdade fosse uma grande fake news, né? E eu não sinto que era. A gente vê a forma com que ele controla as pessoas, a gente vê ele sendo cruel, a gente vê ele destruindo, né, pessoas, matando pessoas, e até ele mesmo falando, eu já detonei tantas revoluções, né, que pra mim isso aqui é só uma brincadeira de criança, praticamente. Tem dois lados que, pra mim, eles não se encontram, eles não conseguiram fazer essa conexão ali dentro. E eu acho que o que me deixa mais frustrada em relação ao filme é que tinham formas deles fazerem isso. Você não precisava necessariamente matar o Homem-Formiga pra você trazer esse peso mais dramático, mas eu acho que talvez ajustar um pouco algumas coisas pra que elas se conversassem melhor e pra que essa mudança de cena pra cena, de sequência pra sequência, não fosse tão oposta assim a ponto de causar um estranhamento enquanto você tá assistindo. E é claro que daí a gente vai chegar bem na sequência final, onde a gente tem várias batalhas finais com o Kang, elas perdem força. A primeira metade do filme, a primeira hora do filme, né, eu acho muito boa, muito boa. E depois disso, eu sinto que ele vira quase uma colcha de retalhos de várias cenas ali jogadas uma em cima da outra que não funcionam tão bem, que não contam tão bem essa história quanto ela poderia ser contada. E isso me deixa muito triste, porque eu acho que tem muitos elementos nesse filme do Homem-Formiga que me agradam, né? A gente tem um puta vilão incrível, a gente tem um universo novo que a gente poderia estar explorando, a gente tem essa conexão em família, onde tem uma crise acontecendo, né? Onde a gente tem o Scott se sentindo distante ali da filha dele, porque ela tá querendo coisas e ela quer que ele seja o herói que ela sabe que ele é, e ele luta um pouco contra isso. Então a gente tem todos esses dramas e todos esses momentos. Eu acho que tudo isso encaixaria dentro de um filme e contaria uma história muito legal. Mas eu acho que ali em algum momento, no roteiro, na construção do filme, eles se perderam, e aí da metade pro final, o filme ele vira um pouco uma salada bem confusa dessas cenas variadas e desses ritmos variados e desses dramas variados, né? Então isso me deixa bastante chateado. Eu acho que a sequência final do Kang sendo derrotado pelas formigas e depois ele reaparecendo e aí sendo derrotado de vez, e aí tem aquele momento de tensão, eu vejo várias coisas ali que me parecem decisões arbitrárias de roteiro pra facilitar a história que eles precisavam contar. E isso é uma coisa que me deixa bastante chateada, porque eu acho que não precisaria ser assim. O Homem-Formiga, ele é um herói que tem
o seu poder, ele é muito bom. E a Vespa, e o Hank, e a tecnologia. Então, ele poderia ter derrotado o Kang sem essa colher de chá pra certas coisas que acontecem ali no último bloco, né? Com o retorno do Kang, com aquela luta que ele tá, mano, apanhando, entendeu? O Scott tá apanhando. Tem certas coisas que me deixam meio assim, e principalmente o fato de que eles voltam, né, pro reino quântico, fecha o portal, fica preso, e aí eles abrem o portal de novo, e aí a Janet, tipo, ela tinha falado, essa talvez seja a minha única chance, nananana. Então, tipo, eles poderiam pelo menos criado um pouco mais de drama ali naquele final, né? De, será que o Scott e a Hope vão realmente ficar presos ali? Enfim, e aí ontem eu tava assistindo o filme de novo, né? No caso, ontem pra mim foi anteontem pra vocês. Eu tava assistindo o filme de novo, e aí eu fiquei também pensando que seria legal se de repente o Scott e a Hope tivessem voltado pra um universo que não é o deles. Óbvio que a gente vê a Cassie ali fazendo o negócio, então provavelmente eles voltaram pro universo normal deles e tal, e o Scott começa a ter aquela impressão, né? De que algo tá errado, de que tem alguma coisa muito errada que vai acontecer, de que algo muito ruim vai acontecer. Então ele tem essa impressão constantemente, mas eu achei interessante. Eu acharia interessante também se a gente já começasse a mergulhar no multiverso a partir disso, porque afinal de contas a gente entra então nas cenas pós-crédito. A primeira delas, a gente tem uma reunião de todas as variantes do Kang, né? Em várias versões diferentes, em vários estilos diferentes, personalidades diferentes, e isso vai ser muito legal de ver o Jonathan Majors fazer. E a gente vê ali os 3 Kangs principais falando que então a variante, né, o Conquistador está morto de fato, o que eu também fiquei me perguntando se ele estaria morto mesmo, ou se ele ia voltar de alguma forma, mas está morto de fato, e que eles estão começando a ficar preocupados porque os Vingadores estão começando a mexer com o multiverso e com as linhas temporais, e eles, né, precisam impedir isso de acontecer, porque isso significa que o poder deles vai começar a ser ameaçado por pessoas que não têm a menor ideia do que eles estão fazendo. E a segunda cena pós-crédito, que já traz aí um quase teaser da segunda temporada de Loki, que estreia este ano, que vai mostrar o Loki e o Morbius vendo uma variante do Kang lá nos anos 50. Então, dentro de todas as timelines, de alguma forma, eles vão começar a caçar Kangs, né, e tentar entender essa entidade que é o Kang, e aí eles vão acabar parando ali nos anos 50 e vão encontrar uma variante dele ali que tá bem interessante, tá bem legal. De novo, já mostra bastante desse potencial do Jonathan Majors, me deixa muito animada pra segunda temporada de Loki. Então é isso, essa foi a minha opinião sobre Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. Eu sei que com certeza vai ter gente que vai amar, com certeza vai ter gente que vai desgostar mais do que eu, com certeza vai ter gente que vai concordar e discordar comigo, mas por favor, sejam simpáticos, sejam legais aqui nos comentários, a gente pode ter um debate saudável sobre isso, você não precisa ofender um amiguinho e também não precisa me ofender. Vamos ser legal aqui na internet no dia de hoje, não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu joinha nesse vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!